Fala pessoal, tudo certinho aí? Que da hora que tá nosso curso, né? A gente já viu a parte do histórico do transtorno de espectro autista, a parte da caracterização comportamental, uma aula longa, mas muito importante. Se você ainda não viu, veja aqui no canal, que é muito importante que você tenha essa aula. E agora a gente vai ter uma aula sobre ciência do comportamento humano, seus pressupostos históricos e os principais fundamentos que caracterizam essa ciência. É muito importante para você que está estudando ABA, você tenha essa aula e assista com calma, assista várias vezes, para que você entenda esses pressupostos básicos, para que você possa entender as coisas mais avançadas. Beleza? Então bora para o curso, bora para a aula, Ciência do Comportamento Humano, vamos lá! Bom, agora a gente vai falar sobre ciência do comportamento humano. A ciência do comportamento humano é uma ciência já secular, né? Existe há muito tempo e que basicamente, né, sem querer contar muito história aqui para você, basicamente ela vai trabalhar em cima de 4 pilares. Um que é a predição, descrição, replicação e controle, não necessariamente nessa ordem. Vamos falar um pouquinho disso para você entender o que é a ciência e por que a ciência do comportamento humano se apossou disso. Então, descrição, capacidade de descrever eventos. É isso que a ciência quer. Capacidade de descrever fielmente eventos. E isso, quando eu digo fielmente, ignora-se qualquer tipo de inferência sobre o evento, mas sim uma descrição de fato fiel. Segundo ponto, a predição ou previsão. Se eu descrevo com qualidade, eu tenho condições de prever os comportamentos ou os eventos, enfim, aquilo que eu estou buscando. Então, a previsão ou predição de um evento faz parte do que a ciência quer. Terceiro ponto, se eu tenho capacidade de descrição, de predição, eu tenho que ter capacidade de controle, ou seja, eu descrevo com qualidade, consigo prever com qualidade, eu tenho capacidade de controlar quando esse evento vai ocorrer ou não, o que fazer esse evento ocorrer, porque eu sei descrever ele, eu sei quais são as variáveis que controlam este evento e eu sei como e quando ele vai acontecer, então eu consigo controlar. E mais do que controlar, eu consigo fazer o quarto item, que é a replicação. Então, eu faço um evento acontecer, por exemplo, da gravidade, né? Eu estou aqui na minha mão uma caneta, eu sei que descrever um evento, né? Caneta na mão do Djalma, solta, ela desce e cai sobre a mesa. Tranquilo, né? Descrição, ok. Aí eu vou para a predição. Será, né? Vou me questionar. Será que se eu segurar do mesmo modo como eu descrevi anteriormente e soltar, ela vai cair? Sim, ela vai cair. Então consigo ter uma previsão de que se eu soltar a caneta, ela cai. Mais do que isso, controle. Se eu não soltar, ela não cai. Se eu soltar, ela cai. E replicação. Você pode me pedir para replicar 1 milhão de vezes este mesmo fenômeno. Isto é o que a ciência busca. Ou seja, no caso deste exemplo da caneta, eu estou falando da lei da gravidade. Ela está buscando leis naturais, certo? Grava isso, porque isso é muito importante. Uma vez que eu estou buscando leis naturais como essa, simples de demonstrar, uma demonstração simples de ciência aqui para você, é uma lei natural. E na ciência do comportamento humano, a busca desde lá de Ivan Pavlov, John Bill Watson e Bruce Frederick Skinner até o que a gente tem hoje, é uma busca de leis naturais. E a gente achou. A primeira lei natural que foi encontrada, né, lá acidentalmente por Ivan Pavlov com seus cachorrinhos e tudo mais, foi a de que quando você tem um evento neutro, né, um estímulo neutro, associado com um estímulo incondicionado, vou explicar, tenha calma, sem susto, hein? Vai com calma. Com um estímulo incondicionado, a gente consegue ter
transformar esse estímulo neutro em um estímulo condicionado que vai gerar uma resposta condicionada. Agora a explicação. Essa foi a grande primeira descoberta. Então, tinha lá os cachorrinhos do Ivan Pavlov. Lá em 1900, 1800, final de 1800, início de 1900, estava lá pesquisando o processo de salivação dos cães. Então colocava-se um caninho na boca dos cães, passava por uma máquina que coletava a quantidade de saliva que os cães produziam quando era apresentado um bolo de carne. Beleza até aí? Vai me avisando, vamos lá, né? Vai deixando o e-mail, comentário, o que você precisar para a gente mitigar qualquer dúvida que ficar, certo? Que qualquer coisa que a gente perder aqui, a gente perde lá na frente. Então, voltando. Saliva para a máquina, coleta de dados, através da apresentação de um bolo de carne. Só que como eram muitos cachorros e precisava se apresentar ao mesmo tempo, né? A ciência precisa da replicação, de tudo isso que eu acabei de te contar, né? Que várias pessoas soltem a caneta e todas consigam o mesmo efeito. Então vamos lá, vamos colocar, né? Ele pensou alguma coisa para avisar os tratadores dos cães para colocar o bolo de carne na mesma hora. Então aí o que ele fez? Colocou uma sineta, né, uma campainha. E tocava uma campainha e todo mundo ia lá e dava o bolo de carne para os cachorrinhos, acionava a máquina, puxava a saliva e beleza, ele estava fazendo o procedimento dele. Sineta, bolo de carne, salivação e procedimento de investigação do Ivan Pavlov. Fantástico procedimento, né? Muito bom, muito bem feito. E aí o que aconteceu? Olha só que interessante. Um belo dia, tocou a campainha, né? A sineta, tocou a sineta, só que os tratadores não estavam lá para apresentar o bolo de carne. E na hora que tocou a sineta, começou a produzir saliva nos cães e a máquina a coletar saliva numa quantidade muito similar ao que se coletava quando era apresentado o bolo de carne para o cachorro. Aí eu te pergunto, como que pode isso acontecer? Pode, tá? E como? Eu vou te contar agora. A sineta é o que eu chamei agora de pouco para você de estímulo neutro, né? Neutro para quê? Para a produção de saliva, ou seja, ela não produz saliva naturalmente. Faz o teste aí agora com você e toca uma campainha aí do seu lado e vê se você vai salivar para a campainha. Não vai, né? A não ser que você tenha passado por um processo semelhante ao do Ivan Pavlov, talvez você salive, mas provavelmente você não vai salivar, certo? Então é um estímulo neutro para salivação. E o bolo de carne é um estímulo incondicionado, ou seja, não precisa condicionar, não precisa ensinar que com a apresentação de algum alimento, o indivíduo vai preparar o organismo para receber esse alimento com uma resposta também incondicionada, ou seja, uma salivação, que é o primeiro processo de digestão. Então o organismo já se prepara para receber aquilo. Então é uma relação direta, estímulo-resposta. Bolo de carne produz saliva. Ok. Agora, quando você pega e sucessivamente pareia um estímulo neutro com um estímulo incondicionado, aquele que produz independente de qualquer coisa, por exemplo, um jato de ar no seu olho, você vai piscar. E pronto, todo mundo vai piscar. A não ser que você tenha algum problema na área de piscar, mas todo mundo vai piscar se eu apontar um jato de ar no seu olho. É um reflexo, é uma coisa orgânica, de proteção. Voltando aqui, estímulo neutro, pá, estímulo incondicionado, produz saliva. A associação entre os dois vai juntando o estímulo e cria-se um outro tipo de estímulo com outras propriedades, que é um estímulo condicionado, ou seja, a campainha, a sineta, ela ganha a propriedade do estímulo incondicionado e se transforma num estímulo condicionado. Condicionado para quê? Para produzir algo similar ao que a campainha produzia. E o que é esse algo similar? Salivação. Só que aí é uma salivação diferente, que é a salivação condicionada.
quando ele descobre isso, a ciência é revolucionada. Ou seja, ele descobre que é possível você fazer um condicionamento, ou seja, um processo de aprendizagem para reflexos, para questões orgânicas. Basta você pensar aí, né? Todo mundo já teve ou vai ter em algum momento na vida algum relacionamento amoroso, até porque a espécie humana, né, um animal, ele tem também, assim como um cachorro, um gato ou qualquer outro bicho, um princípio, né, da seleção natural, o qual a busca por reprodução está ali, né? Então, em algum momento, você vai se vincular a alguma outra pessoa, mesmo que não haja reprodução, mas buscando, né, de alguma maneira, ou enganando, né, o organismo nessa busca, ou seja, do sexo e coisas desse tipo. Mas pensando que você tem, ou já teve, algum relacionamento amoroso, pensa no perfume da pessoa que ela usava constantemente, ou mesmo numa música, né? Todo casal tem uma música normalmente, né? Uma música que foi aquela música que tocou na hora do primeiro beijo, ou a música que começou a tocar sempre que vocês iam manter uma relação sexual, alguma coisa desse tipo. E aí, rompeu o relacionamento e você nunca mais viu essa pessoa, passou um tempo e não vê mais essa pessoa. Eu te pergunto, se você sente aquele cheiro de perfume, ou aquela música, né, que marcou o seu relacionamento, você vai lembrar da pessoa e ter reações orgânicas similares, frio na barriga, lembrança, coisas desse tipo, seja para um término sadio ou um término ruim do relacionamento? Muito provavelmente, pelo mesmo processo de pareamento entre estímulos, porque a música, sei lá, qualquer música que você pensar aí, é isso aí da Ana Carolina, ela pode ser para você um estímulo neutro, Ana Carolina e seu Jorge, né? Um estímulo neutro que não produz nada no seu organismo. Mas uma vez que você começa a ouvir essa música, sempre com seu namorado, ou namorado, marido, ou esposa, ela com estímulos prazerosos, né, de ordem primária, sexual e coisas desse tipo, essa música começa a provocar no seu organismo reações similares. Ou seja, você vai ouvir, aí entra a esfera cultural, você vai ouvir a música É Isso Aí e vai falar, nossa, que saudade da minha esposa, do meu marido, nossa, como foi ruim aquele relacionamento e coisas desse tipo. É um processo de condicionamento orgânico e que aí a gente, como uma espécie inteligente, a gente transfere isso para outras áreas. Mas esse foi só o começo da história. Então, predição, descrição, controle, replicação. Pavlov fez isso e depois veio John B. Watson, que começou a aplicar isso em seres humanos. Só que o Watson foi muito pretensioso, né? Lá em 1910, 1913, quando ele desenvolve o que é chamado de behaviorismo metodológico e faz o manifesto behaviorista e diz, né, na sua carreira, dei-me uma criança sadia e um ambiente sadio que eu transformo ela num médico, num advogado, num professor e até mesmo num bandido, ou seja, muito pretensioso, muito audacioso para uma ciência que ainda estava limitada. Porque não era essa a questão da ciência do comportamento humano que a gente usa hoje. O que a gente usa hoje é outra coisa que eu já vou falar para vocês. Também trabalhamos com isso, mas principalmente trabalhamos com o que é chamado de seleção pelas consequências. E o Watson acreditava que somente o estímulo-resposta poderia mudar toda uma história da educação do mundo. Então, assim, se você colocar na internet bebê Albert, você vai achar o principal caso de Watson, que ele tentou produzir reações de medo num bebê chamado Albert, através da apresentação de ursinho de pelúcia, de animais de estimação e coisas desse tipo. Vale a pena você dar uma assistida e conferir isso. Não julgue, porque era a ciência da época, era permitido fazer isso, né? A ética, ela evolui, né? E os comitês de éticas evoluem também na proteção do ser humano, dos animais, em pesquisa. E para o Watson, na época dele, era permitido isso, beleza?
Só que aí, em 1938, um cara chamado Burrus Frederic Skinner começa, seguindo essa linha de pesquisa, identificar que não basta estímulo e resposta, mas sim tem algo a mais ali que faz com que o comportamento do ser humano aconteça. E que ele descobre, então, que a consequência, aquilo que você faz, aquilo que acontece, na verdade, depois do que você faz, é o que vai ditar a regra de tudo que você fará na sua vida. E isso eu vou falar com você na nossa próxima aula sobre a seleção pelas consequências. Então fica comigo e até já.